Sequência da aniquilação, devida ao transe, da vontade da consciência do médium, assim como do automatismo que daí resulta. É desnecessário fazermos notar que a fraude inconsciente pode ser complicada e habilidosa. Sabe-se, de fato, quanto é a perfeição frequente dos atos automáticos e sonambúlicos. Mas na imensa maioria ela é infantil. A fraude inconsciente pode ter duas causas, que é preciso conhecer bem. Ela precisa de uma condição que só aos experimentadores compete evitar. As duas causas são as seguintes: a. Princípio do menor esforço no automatismo. B. Sugestões inoportunas, verbais ou mentais, dos assistentes. A fraude pelo princípio do menor esforço no automatismo é logo compreendida. Como disse Horowitz, todo o processo de desdobramento, de destacamento fisiológico entre o organismo e o dinamismo exteriorizado, é acompanhado de dor e exige um excesso de força nervosa. Quando o médium está exausto, ou quando age com pouca atenção, ou seja, sem um esforço especial de sua vontade sonambúlica, ele libertará sua mão simplesmente para fraudar e executará a substituição com a maior habilidade possível, porque é muito menos cansativo e porque lhe é permitido. Essa é a lógica do inconsciente do médium, que, sem ser moral, é inteiramente fisiológica. Portanto, é preciso saber de uma vez para sempre que, sem uma excitação especial contrária, própria ou alheia, o médium sempre irá fraudar automaticamente. Sem dúvida, há um grande exagero nesse julgamento de Horowitz, mas contém também um fundo de verdade. B. A segunda causa da fraude inconsciente reside em uma sugestão, verbal ou mental, dos assistentes. Também citaremos uma frase de Horowitz. Depois de reconhecer que o médium é apenas um espelho que reflete e direciona as ideias e forças nervosas dos assistentes para um objeto ideoplástico, não será surpreendente ver a sugestão desempenhar nisso um papel importante. Com vigilantes e imbuídos da ideia de fraude, o médium estará sempre sob o império de uma sugestão de fraude. Melhor ainda, o médium ficará tentado a fazer essa ou aquela fraude na qual este ou aquele experimentador está pensando. Existem exemplos típicos disso. Daí a seguinte conclusão: durante as sessões, desconfie-se das sugestões mentais de fraude. É possível evitar fraudes inconscientes? Sem dúvida, é possível e fácil. Na verdade, toda fraude inconsciente requer uma condição sine qua non, a insuficiência de vigilância. Quando esta é boa, especialmente quando as duas mãos do médium estão bem seguradas, não somente não há fraude consciente, como também nunca há tentativa de fraude inconsciente. Depende dos experimentadores, e somente deles, que o médium trapaceie ou não. Deve-se acrescentar justamente que às vezes basta um dos vigilantes das mãos negligenciarem sua missão, voluntariamente ou não, para provocar uma fraude inconsciente. Dá esta conclusão, evidente como um axioma para aqueles que conhecem bem a questão. Quando um médium trapaceia, os experimentadores é que são os culpados. Na verdade, é totalmente infantil pedir honestidade científica em um médium, que é geralmente estranho às preocupações científicas e que, por outro lado, está privado de sua responsabilidade durante o transe. Do que foi dito segue-se um ensinamento muito preciso. Os experimentadores devem ser muito cautelosos em suas suspeitas ou acusações de fraude voluntária contra os médiums. Agora, a leviandade com que este tipo de acusações são feitas excede os limites toleráveis. Não quero citar exemplos bem conhecidos porque devo abster-me de qualquer questão de pessoas. Em metapsíquica, para muitos observadores, fica invertida a grande regra da justiça: o onus probandi não corresponde ao acusador, mas ao acusado. Malevolência e inépcia também desempenham um papel. Desonra-se inescrupulosamente um médium honesto, a menor suspeita. Que digo? A suspeita tem o valor de uma prova. O médium, a rigor, pode cometer a fraude. Não está provado que não há fraude, portanto, ele cometeu fraude. Este é o sofisma costumeiro escondido em 9 entre 10 das acusações levantadas contra os médiuns, não só pelos inimigos de nossas pesquisas, mas até mesmo por alguns metapsiquistas. Depois eles ficam surpresos com a grande dificuldade existente em se encontrar médiuns. Bem,
Repetimos que a fraude consciente é sempre fruto da negligência ou incompetência dos experimentadores, e fraude inconsciente não é fraude. Por outro lado, os experimentadores devem saber que a aparência de fraude não é, de forma alguma, evidência de fraude. O médium em transe frequentemente inicia movimentos reflexos ou associados, em sincronia com os movimentos de objetos sem contato. Para os novatos, esses leves movimentos sincrônicos podem parecer suspeitos. O mesmo acontece com todos os movimentos do corpo ou das pernas do médium, movimentos incoerentes ou sem objeto, que não têm mais importância do que os movimentos inconscientes de uma pessoa adormecida no sono natural. Ressaltemos também, como capaz de dar a ilusão de fraude, um aspecto estranho na substância ectoplásmica. Podem ter a aparência de filamentos mais ou menos visíveis, que dão ao observador despreparado a impressão de fios destinados a mover objetos de maneira fraudulenta. Outras vezes, como veremos, reveste a forma de um tecido leve, de uma musselina, e a fotografia permite distinguir o seu entramado. Nessa aparência, às vezes acreditou-se encontrar prova de fraude, sendo no entanto um autêntico fenômeno metapsíquico. De resto, em princípio, um documento fotográfico nunca poderia, por si só, provar a realidade ou a falsidade de um fenômeno. O documento fotográfico não possui força senão pelos testemunhos que o acompanham. Citemos também, como dando erroneamente a ilusão de uma fraude, os defeitos dos órgãos ectoplásmicos, muitas vezes triviais, irregulares, mal formados ou incompletamente formados. Como explicarei mais à frente a propósito das materializações defeituosas, essas imperfeições não só não provam fraude, mas também falam em favor da veracidade do médium. Consideração paradoxal, mais importante ainda, é que a perfeição dos órgãos materializados pode dar a observadores novatos ou mal intencionados a mesma ilusão de fraude que sua imperfeição. Esses observadores veem uma mão, perfeitamente formada e viva, mover um objeto, e sua primeira impressão geralmente são de que é a mão do médium. Em suma, umas circunstâncias das quais os experimentadores devem estar cientes é que fenômenos autênticos e fenômenos fraudulentos inconscientemente podem coexistir na mesma sessão. A verificação dos segundos não prova de forma alguma a inexistência dos primeiros. Além disso, e pior, não é excepcional ver uma sessão começar por movimentos de fraude automática e inconsciente do sujeito, para terminar com fenômenos de boa lei. Horowitz também aconselhou não forçar as medidas de vigilância no início de uma sessão. A razão para isso é fácil de entender. A primeira fase da mediunidade é constituída pelo automatismo ativo, psicológico e muscular. Consideremos, por exemplo, uma pessoa dotada de dons mediúnicos medíocres ou poucos desenvolvidos e que se prepara já na sessão, sempre, e em qualquer caso, as primeiras manifestações que obtém são movimentos automáticos inconscientes. Por exemplo, suas mãos, colocadas sobre a mesa de experiências, impressionam na mesa movimentos que a médium afirma, categoricamente de boa fé, não produzir. E, no entanto, pode-se ver, pela contração dos músculos e pela saliência dos tendões, que ela é certamente a autora indubitável dos movimentos. Mas aos poucos, se essa pessoa continuar os exercícios, vai sendo desenvolvida a mediunidade e possibilitando a externalização. O automatismo muscular terá dado lugar à telecinesia. Da mesma forma, em uma sessão com um bom médium essa regressão à primeira fase da mediunidade pode ser observada, e frequentemente é observada, principalmente no início da sessão. Nesse momento, uma vigilância absoluta, imobilizando braços e pernas, como em uma cápsula, pode impedir o desenvolvimento normal dos fenômenos ao suprimir o automatismo inicial. Daí o erro tão comum em pessoas não familiarizadas com nossos estudos e também, aí, em muitos metapsiquistas. Esse erro consiste em negar a boa-fé do médium e em suspeitar da não realidade dos fenômenos, com base no efeito inibidor da vigilância, que em muitos casos é severa demais. Estas frases alarmantes costumam ser ouvidas. Sem vigilância igual lindos fenômenos, vigilância incompleta igual fenômenos intermitentes. Vigilância absoluta igual ausência de fenômenos. Pois bem, tudo isso é falso, radicalmente falso.
Todos os metapsiquistas obtiveram fenômenos magníficos com vigilância absoluta. Mas a verdade, o que é preciso se saber bem, é que a vigilância não deve ser cega, idêntica em todos os casos e em todos os períodos. A vigilância deve ser inteligente, adaptada às circunstâncias, flexível, racional. Uma vigilância rígida, que desconsidera as modalidades psicológicas e fisiológicas da mediunidade, muitas vezes é esterilizante, não por suprimir a fraude, mas por suprimir o automatismo inicial. Quando certos observadores não obtêm fenômenos sob vigilância absoluta, não se deduz que isso seja devido a essa vigilância absoluta, mas simplesmente a sua má aplicação. Assim como o primeiro termo do problema da experimentação, como já dissemos, é constituído pela necessidade de criar um ambiente coletivo favorável ao desenvolvimento dos fenômenos, o segundo e o terceiro termos estão relacionados à fraude. Impedir, por um lado, os truques de prestidigitação, e por outro, saber, na justa medida, ter em conta o automatismo, principalmente inicial, se necessário, conceder-lhe a sua parte, eis a chave do sucesso. Mas isso requer muita prática e profundo conhecimento do manejo de médiuns. Não há dúvida de que a coexistência possível, se não frequente, dos fenômenos de boa e má lei, dá armas aos adversários ignorantes de nossos estudos, e sua natureza não facilita o trabalho dos metapsiquistas. Mas se essa coexistência é de grande importância prática, não tem qualquer valor teórico. O objetivo a ser perseguido pelos observadores não é colocar-se absolutamente a salvo de todas as fraudes concebíveis e possíveis. Este desiderato é dificilmente alcançável. É, repito, o de obter fenômenos tão poderosos e complexos que tragam em si mesmos, e nas condições de vigilância dadas, seu testemunho indiscutível. Se os experimentadores perderem tempo com pesquisas de fenômenos elementares ou medíocres, nada será tão difícil para eles como obter uma prova capaz de satisfazê-los por inteiro. Se tiverem o bom senso de considerar como descartáveis os fenômenos elementares e as pequenas fraudes que puderem notar, se deixarem as manifestações se desenrolarem, em vez de paralisá-las desde o início com exigências intempestivas, então, certamente, obterão fatos de tal variedade, de tal importância e às vezes de tal beleza, que sua convicção será inabalável e definitiva. Primeira parte. A clarividência. Introdução. Clarividência ou lucidez, metagnomia de Boirac, criptestesia de Richet, é a capacidade de adquirir conhecimento sem o auxílio dos sentidos normais, fora de qualquer esforço de reflexão ou dedução e fora das contingências de tempo e espaço. Assim entendida, a clarividência compreende a leitura de pensamento ou comunhão-mento mental. Seria desejável que o domínio da clarividência permanecesse claramente diferenciado daquele da comunhão-mento mental. Praticamente, esse desiderato parece realizável. No estado atual da ciência, é impossível eliminar de maneira segura a leitura de pensamento, consciente ou subconsciente, mesmo nos casos que parecem mais claros. Apresentaremos, portanto, em bloco todos os fatos de criptestesia, sem nos preocuparmos com tentativas de interpretação, que reservamos para nossa próxima obra. Vamos considerar sucessivamente. Primeiro, a clarividência das coisas, experiências com o engenheiro Stepan Soyaki. Segundo, a clarividência do objetivo individual, experiências com a senhora B e experiências com outros sujeitos. Terceiro, a análise dos trabalhos do Dr. Osti. Quarto, a clarividência de objetivo geral. Capítulo 1. A clarividência das coisas, experiências com o engenheiro Stepan Soyaki. 1. Notas biográficas sobre Stepan Soyaki. Em abril de 1921, em Varsóvia, o professor Richet e eu conhecemos o engenheiro Stepan Soyaki. Um amigo de ambos, o conde Plater, nos reuniu depois de nos informar sobre as maravilhosas faculdades dele. Imediatamente foram tentadas, com sucesso, algumas experiências muito simples. Outros testes mais precisos nos dias seguintes, tiveram também sucesso total. Desde então, inúmeras experiências realizadas, já em Varsóvia, já em Paris, permitiram-nos perceber os principais detalhes da faculdade, certamente maravilhosa, de Soyaki.
Vamos expor todos eles metodicamente. Colocaremos primeiro algumas notas biográficas sobre o clarividente, o Sr. Stepan Olszewski, que nasce em 1877, filho de pais poloneses. Sua avó paterna é famosa em seu bairro por seus dons de clarividência. Sua mãe apresenta as mesmas faculdades, embora menos desenvolvidas, pressentimentos, premonições. Um de seus irmãos possui também dons de lucidez, mas incomparavelmente menos marcados do que os de Stepan. Além disso, ele é, também, médium de escrita. Desde a mais tenra infância, Stepan Olszewski observou que possui a faculdade de leitura de pensamento. Divertia-se brincando com seus coleguinhas, adivinhando cifras ou frases pensadas por eles. Na idade de 17 anos entrou para o Instituto de Engenheiros de Petrogrado, a grande escola técnica da Rússia, e lá ficou até os 20 anos. Seus dons de clarividência manifestaram-se espontaneamente. Um dos procedimentos de exame mais utilizados na escola consistia em que os próprios alunos tiravam por sorteio as questões que deveriam responder, e que estavam colocadas em envelopes fechados. Olszewski deliciava-se, para grande surpresa de seus professores, em responder sem rasgar o envelope. Sempre a resposta era, fielmente, aquela que a pergunta encerrava. Ele tinha outro dom, mais misterioso para ele, enxergava as auras diversamente coloridas em torno das pessoas que se colocavam em sua presença. Ignorante totalmente da metapsíquica, ele a princípio não estabelecia qualquer relação entre suas visões e seu dom de clarividência, e acreditava sofrer um estado mórbido. Inquieto, ele foi consultar vários oftalmologistas, entre eles o famoso especialista de Moscou, Dr. Gilius. O diagnóstico deste clínico foi desesperador. Ele disse ao Olszewski que o seu caso era muito grave, que corria grande risco de perder a visão. O oftalmologista impôs uma estadia de várias semanas em um quarto escuro, sujeito às instilações regulares de atropina. Pouco depois, ele tinha então 21 anos, Olszewski foi delegado pelo Instituto de Engenheiros à fábrica de papel do Conde Arondolf da Zykov, em Gomel do Brug. Nesta famosa cidade morava um vidente, famoso na região, era um velho judeu chamado Urubei. Olszewski foi vê-lo por curiosidade. O Urubei pegou em sua mão, concentrou-se em si mesmo e disse, você não é um homem comum, você tem que cumprir em sua vida uma missão de ordem oculta. Você é vidente e enxerga as auras. Olszewski, ignorante do significado da palavra aura, que escutava pela primeira vez, ouviu do judeu a explicação sobre o que era. Olszewski entendeu então que não tinha doença ocular alguma e que o diagnóstico assustador dos médicos estava errado. Completamente tranquilizado, ele pediu ao Urubei para continuar. O vidente então contou todo o seu passado, seu presente e expôs visões do futuro, totalmente inesperadas. Ele o viu na prisão por longos meses, nas piores condições, depois, condenado à morte, sendo salvo no último minuto, mas arruinado. Ele acrescentou que depois de alcançar uma boa posição novamente, seria feliz e se casaria com uma mulher chamada Ana. Acrescentou esta predição extraordinária, entre os 45 e os 48 anos você será uma celebridade mundial. Falarão de você no mundo inteiro. Olszewski não deu crédito a essas várias previsões, que, felizes ou infelizes, todas pareceram-lhe igualmente absurdas. De qualquer forma, as palavras de Urubei sobre seu dom de clarividência o impressionaram. Adquiriu confiança e entendeu que naquilo havia algo mais do que um passatempo. Durante seus estudos, entre as idades de 17 e 20 anos, Olszewski notou com espanto que possuía outro dom além da clarividência, o da telecinesia. Batidas podiam ser ouvidas em seu ambiente, alguns objetos mudavam espontaneamente de lugar em sua presença. Mesmo em pleno dia ocorriam fenômenos que irritavam e amedrontavam seus colegas. Olszewski então teve a ideia de tentar reproduzir à vontade os fatos da telecinesia. O sucesso foi total. Ele se fazia amarrar em um divã ou dentro de um saco. Assim imobilizado, ele conseguia, em plena luz, concentrando fortemente seus pensamentos, atrair ou rejeitar objetos, jogá-los ao chão e transportá-los de um lado a outro da sala. O fenômeno mais intenso que observou foi o seguinte:
Em uma experiência realizada na casa da princesa Olga Lokonska, em pleno dia, uma pesada estátua de mármore foi puxada para o seu lado, a uma distância de 2,50 metros. Para poder movê-la, era necessária a força de 3 homens. Os movimentos voluntários de objetos sem contato exigiam um imenso esforço e deixavam Ossoiac completamente esgotado. A faculdade de telecinesia durou até os 35 anos. Depois diminuiu progressivamente e acabou por desaparecer completamente. Além disso, vendo o estado de fadiga que produziam nele, seu pai se opôs a tais experiências com todas as suas forças. Fez-lhe prometer, em seu leito de morte, deixá-las completamente. Observação muito interessante: todas as vezes que Ossoiac se dedicava à telecinesia, sua faculdade de clarividência diminuía e até mesmo desaparecia. Havia uma evidente alternativa entre as capacidades metapsíquicas de ordem subjetiva e as de ordem objetiva. O mesmo fato foi observado com muitos outros médiuns complexos. Por outro lado, a reunião de dons tão diversos no mesmo sujeito prova bem que as faculdades da chamada ordem supranormal não estão a princípio especializadas e que sua natureza filosófica e biológica é única. Ao deixar a escola de engenheiros, Ossoiac estabelece sua residência em Frankfurt como engenheiro para uma grande fábrica de cores. A sua faculdade de leitura em folhas lacradas, que já tinha como aluno, desenvolveu-se especialmente a partir dos 35 anos, após o desaparecimento da faculdade de telecinesia. Com a idade de 40 anos foi preso em Moscou pelos bolcheviques. Foi considerado suspeito por causa de suas relações com a missão militar francesa. Ele oferecera alojamento generoso em sua casa para o capitão Joan e o vice-cônsul Fosse. Um dia, os bolcheviques fizeram uma busca, descobrindo no quarto do capitão algumas proclamações francesas aos checoslovacos. Eles acusaram Ossoiac de conluio com os franceses e o detiveram. Ele permaneceu preso por 6 meses, em uma masmorra infecta, dando-lhe peixe salgado e um copo de água por dia. Era retirado da masmorra durante o dia para cavar, no cemitério, os túmulos dos executados. Finalmente, foi condenado à morte e conduzido ao local do suplício com 60 companheiros de infortúnio. No último momento ele foi salvo, junto com outros 2 engenheiros, pela intervenção de um alto funcionário russo que fora seu colega na escola de engenheiros. Os 6 meses de tortura material e moral, durante os quais seus cabelos encaneceram, parecem ter desenvolvido nele o dom da clarividência. É curioso que durante aquele triste período, e até o momento designado para sua execução, Ossoiac não teve clarividência concernente à sua pessoa. Ele realmente acreditava que sua última hora havia chegado. Por outro lado, a previsão do judeu havia sido esquecida completamente. Atualmente sua lucidez é ainda mais marcante no que diz respeito à penetração da personalidade humana do que no que se refere à leitura de uma folha lacrada. Fig. 11. O tubo de chumbo aberto após a experiência. Fig. 12. Fotografia do envelope lacrado com o selo Ministério da Guerra. Fig. 13. Desenho e frases submetidos à experiência. Fig. 14. Desenho feito pelo Sr. Ossoiac. Fig. 15. O pacotinho e os 2 selos. Como pode ser observado à simples vista, não é possível se suspeitar a existência de outro selo de uma moeda sob estes 2 representando um selo cônico neo-babilônico. Fig. 16. Frase e desenho traçado pelo Sr. Danglars. Fig. 17. O mesmo desenho, feito pelo Sr. Ossoiac. Observe-se que o desenho da figura 1 apresenta, além das dificuldades assinaladas neste artigo, aquelas que resultam da particularidade de que os traços são muito imprecisos e, além disso, pouco marcados, principalmente na área do rosto. Por último, a frase escrita fica, em parte, por cima do desenho. Parece que, se não todas as maiorias das pessoas colocadas em sua presença não têm segredos para Ossoiac. Às vezes penetra em seus pensamentos mais íntimos e lê como um livro aberto seu passado, seu presente e até mesmo seu futuro. Quando está em contato com uma pessoa cuja morte está próxima, ele vê em torno dessa pessoa uma espécie de aura sombria que não o engana, embora sua saúde seja aparentemente perfeita.
Acontece então que muitas vezes ele consegue prever mortes inesperadas. Por último, repetidas vezes, involuntariamente quase sempre, mas uma delas voluntariamente, aconteceu de ele se desdobrar. Ele então se sente fora do corpo, preservando ao mesmo tempo a consciência e a memória. Nesse estado de desdobramento, é possível para ele se manifestar diante de amigos. Eles experimentam, por instantes, a impressão de que o sonho que está diante deles em carne e osso. De resto, esses dons não tiram de Osoyek nenhuma de suas qualidades e capacidades. Ele é muito querido por seus amigos, sempre disposto a se sacrificar por eles, possui um encanto particular e inesquecível. Muito ativo, ele cuida de seus múltiplos negócios com grande sucesso. A previsão do judeu foi cumprida, totalmente arruinado pelos bolcheviques, está novamente em uma situação próspera. A senhora Osoyek, com quem ele se casou recentemente, tem o nome de Ana. Igualmente justa foi a previsão de uma celebridade mundial a partir dos 45 anos. As publicações da revista Metapsíquica realizaram isso plenamente. 2. Primeira série de experiências. Abril a maio de 1921. Essas experiências foram feitas pelo professor Richet, o Sr. Geolange e eu. No final de uma refeição íntima na casa do Conde Plater, onde tivemos o prazer de conhecer o Sr. O, este nos ofereceu tentar uma prova. Ele propôs ler uma carta fechada. Eu estava sentado a cerca de 10 metros de distância do médium, na outra extremidade da mesa. Tirei, ao acaso, do meu bolso, uma carta que dobrei de forma que a assinatura ficasse no centro, coloquei em um envelope, fechei-a e entreguei ao Sr. O, que a pegou, segurando-a em sua mão. Com bastante trabalho, ele me contou o conteúdo aproximado da carta. Mas cometeu alguns erros, tomando, por exemplo, o autor da carta como homem elegante, de caráter efeminado, sendo que era de uma mulher. Pelo contrário, ele leu exatamente as primeiras 5 letras da assinatura e disse que havia mais 4 letras restantes que ele não conseguia ler. Após a verificação, o total de letras era exato. A experiência era para animar qualquer um. O Sr. Geolange, colocado à minha frente, muito longe do médium, escreveu em um pedaço de papel a seguinte frase em inglês: I consider you are wonderful. Impossível é que por meios normais o médium tivesse conhecimento sobre aquele papel escrito, que foi imediatamente dobrado e fechado em um envelope. O Sr. O, esfregando o envelope com as mãos, deu alguns passos pela sala e disse: Isto é inglês. Não posso lê-lo, não sei inglês. O Sr. Lance exclamou: É maravilhoso. O senhor continuou: Veja uma letra isolada, a seguir, uma palavra de 8 letras começando com seu NS, depois, 2 palavras curtas, também uma palavra longa que é como sexta-feira, mas não pode ser sexta-feira, porque é em inglês. Segunda sessão realizada somente pelo professor Richet, em seu quarto de hotel, no dia seguinte. O professor escreveu, tomando os cuidados necessários para não ser vista, a seguinte frase, que guardou num envelope e fechou: O mar nunca aparece tão grande como quando está calmo. Sua cólera o torna pequeno. Eis as anotações feitas pelo professor. O falou: Vejo muita água. Eu digo a ele: Muito bem, é uma coisa difícil. Não é uma questão, é uma sua ideia o que você pegou. Eu digo a ele: Muito bem, muito bem. O mar nunca foi tão grande quanto, não posso unir isto. Eu digo: Perfeitamente, admirável. O mar é tão grande que ao lado de seus movimentos o professor então escreveu um número de 4 dígitos, que foi lido sem erro, também sob envelope fechado. O professor colocara dentro de 2 envelopes lacrados iguais 2 cartas que acabara de receber. Tirou uma delas do bolso, ao acaso, e deu para o Sr. O, mas ele estava cansado, não disse nada específico e pediu ao professor para adiar a experiência. O professor, que deveria partir dali no dia seguinte, entregou-me a carta sem me dizer o que ela continha. Terceira sessão, feita por mim mesmo, na casa do Sr. O, no dia 1º de maio de 1921. Primeira experiência, entrego ao médium a carta fechada que o professor Richet me deu. Eis as suas palavras, registradas do modo como saíram, imediatamente, e sem hesitar, disse: Fala-se aqui de uma senhora Berger.
É um senhor de 50 anos quem escreve esta carta, que é a resposta a uma carta do professor Richet. Esta carta não vem de Paris, vem de um lugar que fica à beira-mar. Fala de assuntos diversos. É um convite. Há algo sobre uma senhora Berger. Esta senhora tem 30 anos. É casada. Não posso ler. Foi escrita muito às pressas, sem ordem, tudo disperso. É um homem musical, sic, quem a escreveu. Em todo este longo monólogo há um único erro que é a beira do mar. A carta vem de Berlim. O resto é exato. É um convite para dar palestras em nome de uma série de sociedades de títulos diferentes. Nela se diz, o senhor será hóspede de honra da senhora Berger. A carta traz esta menção, muito urgente. Está muito mal escrita e é bastante incoerente. A idade e as características do senhor e da senhora Berger são exatas. Segundo experiência, estou sentado na frente do médium. Entre os dois existe uma ampla mesa retangular. Não há espelho ou qualquer superfície de reflexão atrás de mim. Escrevem uma carta, embaixo da mesa, sem mover o braço, apoiado em um livro que tenho sobre os joelhos, o seguinte, nada mais comovente do que o chamado à oração pelos muezins. Coloco este escrito em um envelope forte e muito opaco, tudo isso embaixo da mesa. Fecho o envelope e o entrego ao médium, que o pega e o esfrega com a mão. Eis as suas palavras, não é uma pergunta. São suas próprias ideias. Há algo de um sentimento de oração, algo muito profundo, um chamado homens mortos, feridos não é isso algo delicado, de emoção. Então, de uma vez, o médium diz, nada causa mais emoção do que o apelo à oração, não há nada mais tenro na vida, que mova a alma como uma prece. Para quê? Quem é uma certa casta de homens nazi? Mas uma casta. Eu não vejo mais nada. 3. Segunda série de experiências. Setembro de 1921. Esta série de experiências foi feita durante uma estada minha em Varsóvia, em setembro de 1921. Confirmou plenamente as experiências anteriores, realizadas em abril passado pelo professor Richet e por mim. Entreguei sucessivamente ao Sr. Stepan Alsoik uma série de documentos, todos preparados com antecedência e sem a minha presença. Esses documentos eram envelopes lacrados, cada um contendo um trecho de leitura. Este trecho estava dobrado e dentro de várias folhas de papel opaco. Ou seja, por meios normais era impossível conhecê-los. Em um dos casos, o trecho de leitura foi colocado em um envelope, e além disso também fechado dentro de um tubo de chumbo de parede grossa. Dentre os documentos citados, alguns eram meus, outros haviam-me sido dados por amigos meus, desconhecidos para o clarividente, e eu não conhecia o conteúdo. Em cada caso, especificarei se eu conhecia ou não o trecho de leitura. As experiências aconteceram nas mais variadas condições. O Sr. Osoyaki, extremamente ocupado, não podia me conceder sessões regulares. Eu aproveitava um encontro com ele, na casa de amigos em comum, no restaurante, em sessão de materialização, para submeter à experiência um dos envelopes lacrados. Durante a experiência, eu não perdia de vista o clarividente. Ele pegava o envelope, concentrava seus pensamentos, passeava de um lado para outro da sala, e então, depois de 5, 10 ou 15 minutos, ele geralmente me dizia o conteúdo exato. O que mais demorou foi saber o conteúdo do tubo de chumbo. Foram necessárias 2 sessões e um esforço considerável. Em 10 experiências obtive 8 acertos completos, um sucesso incompleto, um fracasso. Vou primeiro relatar as experiências em ordem cronológica, logo mais acrescentarei algumas considerações sumárias sobre o dom misterioso do Sr. Osoyaki. Primeira experiência, 12 de setembro de 1921, por volta das 11 da noite. Depois de uma refeição íntima na casa de amigos em comum, apresento ao Sr. Osoyaki, diante dos convidados reunidos no salão, o pacote de cartas preparado com antecedência e que eu carregava comigo. São 8 envelopes lacrados, dos quais 2 são meus, e eu sei o que eles contêm. Um é do Sr. Sudri, um é do Sr. Magnin e 4 são da Sra. Gelei. Ignoro, absolutamente, o conteúdo desses 6 últimos. Entrego o pacote ao clarividente, ele tira, aparentemente sem escolher,
Um dos envelopes. Eu sei que é do Sr. Sudra ou do Sr. Magnin porque os dois envelopes são diferentes dos outros. Porém, não sei mais nada. O senhor tem um envelope na mão. Passei a grandes passos pela sala de estar. Senta-se, levanta-se. Faz um esforço visível de pensamento. Acaba por dizer as seguintes palavras, que anota à medida que as pronuncia. É muito curto algumas palavras. Alguns minutos de silêncio. Um homem foi quem escreveu. Curto silêncio, é sobre a Polônia. Silêncio muito curto, é uma felicitação. Silêncio muito curto, nada mais. Não está assinado. Eu rasgo o envelope e leio, em uma folha dobrada em 4 dobras, escrito no centro, tenho um bom sucesso em Varsóvia. Devo acrescentar que eu pensava em qualquer coisa menos naquela simples felicitação. O escrito era do Sr. Magnin. Segunda experiência, 14 de setembro de 1931, na casa do príncipe Lubomirski, às 6 horas da tarde. Após uma sessão de materialização com Guzik, entrego ao Sr. Osoyek o pacote de cartas que trouxe comigo. Pega um envelope, que reconheço como sendo do Sr. Sudre. Ignoro absolutamente o conteúdo. Aqui está, cara a cara, o escrito contido no envelope, que é aberto após a experiência, e as palavras do Sr. Osoyek tomadas ao ouvido. Carta fechada. O homem é apenas uma cana, a mais débil da natureza, mas é uma cana que pensa. Pascal. Palavras do Senhor sobre a humanidade, melhor dito, sobre o homem. É a criatura mais animal. É algo do homem. Eu tenho a intuição da animalidade. É um provérbio. São ideias de um dos homens mais importantes do passado, acho que é Pascal. O homem é débil, uma débil cana, mas, de habilidade. E também a cana mais pensativa, Siki. Essas duas primeiras experiências ofereceram um duplo ensinamento. Primeiro, eu disse ser absolutamente ignorante do conteúdo dos escritos que me foram confiados pelos senhores Magnin e Sudre. O clarividente, portanto, não pôde conhecê-los lendo meu pensamento. Já que, por outro lado, meus colaboradores são desconhecidos do Sr. Osoyek, a hipótese da comunhão mental como origem de sua lucidez fica consideravelmente complicada. Segundo, essas duas experiências também parecem demonstrar que no caso do Sr. Osoyek não se trata de leitura através de corpos opacos. Na verdade, o clarividente tem a noção essencial do conteúdo dos envelopes, mas essa noção não é rigorosamente coincidente com o texto escrito. É uma interpretação notavelmente fiel, mas falta pouco para ter erros, ou os tem. Este duplo caráter da lucidez do Sr. Osoyek é afirmado nas seguintes experiências. Terceira experiência, em 21 de setembro, na casa do príncipe Lubomirski, nas mesmas condições da experiência número 2 eu reconhecera, pelo envelope, uma das duas cartas preparadas por mim. Mas não sabia qual delas era. Não abri até o Sr. Osoyek terminar de falar. Trecho a decifrar. Primeiro, uma paisagem oriental, alguns camelos. Segundo, Fig. 2. Terceiro, som de sinos. Quarto, o perfume da mimosa. Quinto, viva a Polônia. Palavras do Senhor. Isso é longo escrito por um homem. É um caos. É algo tão caótico que não posso entendê-lo. Existem 4 ou 5 ideias. É um discurso confuso de ideias. Uma coisa grande. Uma coisa que nada. Eu vejo um trabalho sobre um peixe que lembra o corazim, peixe polonês muito largo. Não é escritura, mas há um peixe. Qual é a relação entre esse peixe e a Polônia? Não posso entender isso. É uma exclamação. Viva a Polônia. Eu também noto perfumes. Perfumes deliciosos. O Sr. Osoyek parece aspirar esses perfumes. Há também uma coisa da natureza. Também há outra coisa. 3 coisas nessa bagunça. Eu vejo o peixe. Vou desenhá-lo. Faz o seguinte desenho, Fig. 3. Por que perfumes? Porque a Polônia. Existe uma numeração. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Depois do número 2 não há nada escrito algo da natureza, não vejo nada mais. Acima de tudo, entre as 5 ideias diferentes contidas neste trecho, o Sr. Osoyek percebeu exatamente aquelas com os números 2, 4 e 5. Não percebeu nada da ideia N. Indicador ordinal masculino.
13 muito incompletamente a ideia número 1 sublinhado. Ele teve uma ideia clara, imperiosa, obsessiva, do peixe, mas, engraçado, o desenho dele não é parecido com o meu. Seu peixe é largo e olha para a esquerda. O meu era comprido e olhava para a direita. Do número sublinhado 3 percebeu perfumes deliciosos sem especificar que era mimosa. A ideia número 5 foi totalmente exposta. Ao longo da tarde que passamos juntos, o Sr. Osoyaki ficou obcecado com o desenho do peixe. Quarta, quinta e sexta experiências. Por ocasião do Congresso Internacional de Medicina de Varsóvia, vários membros do Congresso, que ouviram falar do Dom de Osoyaki, pediram para fazer um teste. 8 deles aceitaram o convite do príncipe S. Lubomirski, e na sala de sua casa eles se reuniram. Esqueci de anotar a data, por volta das 7 da tarde. O Sr. Osoyaki, muito impressionável, como todos sensitivos, parecia conturbado por comparecer diante deste areópago de médicos. Ele estava, certamente, com medo. Daí, sem dúvida, o quase fracasso da quarta experiência e o fracasso total da quinta. O Dr. Peri, de Lyon, deu ao Sr. Osoyaki um papel dentro de um envelope lacrado, que ele mesmo preparara, sozinho, em uma sala imediata. O papel dizia, como vimos após a experiência: a China é um país encantador. O Sr. Osoyaki passou um mau bocado. Demorou cerca de 10 minutos para dizer: é muito curto. Não é uma pergunta, mas a sua opinião. É sobre a Polônia. A Polônia é um país encantador. O Sr. Osoyaki, questionado sobre a causa desta confusão entre a Polônia e a China, atribuiu a sua emoção perante o júri médico, e também a intervenção da reflexão, em vez de se apoiar, como habitualmente, apenas na intuição. Ele teve a impressão clara das palavras: é um país encantador e, refletindo, pensou que deveria ser atribuído à Polônia. É de notar que os médicos franceses, durante a conversa que precedeu a experiência, não se cansaram de ponderar sobre a cordialidade com que foram recebidos na Polônia. O Sr. Osoyaki passou depois, com o Dr. Bergeret, de Paris, para uma sala próxima. O Dr. Bergeret entregou-lhe um envelope fechado. Ele não disse o que havia dentro, mas simplesmente declarou que Osoyaki estava completamente errado. Após este fracasso, o Dr. Glicksman de Varsóvia preparou, nas mesmas condições do Dr. Bergeret, um pedaço de papel dentro de um envelope lacrado. Quando ia entregá-la ao Sr. Osoyaki, ele disse: fique com a carta e mantenha em suas mãos. Ele colocou a mão direita na mão do Dr. Glicksman, onde estava o documento, e imediatamente disse: é sobre amor, é sobre o filho, é coisa do amor mundial. Assim como o filho da Boêmia, nada mais. Agora, o papel dizia: o amor é filho da Boêmia. Sétima experiência, 24 e 25 de setembro. No restaurante, depois de almoçar, dou ao Sr. Osoyaki uma das cartas preparadas pela Sra. Gelei, cujo conteúdo eu ignorava. Ele disse: é de uma senhora. É de sua mulher. É uma felicitação e um convite. Amanhã vou especificá-lo. Guarde esta carta. No dia seguinte, na casa do príncipe Lubomirski, dou a ele de novo o documento. Aqui estão, um ao lado da outra, o conteúdo e a cópia do que foi dito pelo Sr. Osoyaki, carta da Sra. Gelei. Sr. Osoyaki. Senhor, eu o parabenizo por possuir tão maravilhosos dons e agradeço-lhe cordialmente dar ocasião ao médico para estudá-los. Espero que tenha a bondade de vir visitar-nos em Paris. Enquanto isso, receba, com os meus parabéns, a garantia da minha mais alta consideração. G. Gelei. Paris, 22 de agosto de 1921. Palavras do Sr. Osoyaki, uma senhora da idade de... A que idade exata da Sra. Gelei, escreveu esta carta. Esta carta é dirigida a mim e é uma coisa afetuosa. São ideias suas de admiração e parabéns. Uma de suas filhas estava ao seu lado enquanto a escrevia. Foi escrita no segundo andar. A senhora está com aspecto cansado. Ela escreveu em um gabinete onde há cadeiras forradas com couro escuro. A carta foi escrita em 22 de agosto. Esta senhora, em sua admiração por mim, fica feliz em me conhecer e mostra a sua esperança de me ver muito em breve. A carta foi escrita entre as 4 e as 5 horas da tarde. Pois bem,
Tudo é correto, exceto as cadeiras revestidas de couro, que existem em uma sala imediata. Mas é de se notar que a senhora Gelei tinha passado naquela sala a maior parte do dia. A carta foi efetivamente escrita entre as 4 e as 5, do dia 22 de agosto, no segundo andar, em presença de uma das minhas filhas. A senhora Gelei estava realmente muito cansada naquele dia. Oitava experiência. 25 de setembro de 1921, às 23 horas, na casa de amigos de ambos. O Sr. Sudre havia enviado para mim outra carta fechada, cujo conteúdo eu ignorava. Advertia-me apenas de que era uma experiência inédita. Dou a carta ao Sr. Osoyeki. Ele, após 10 minutos diz, tendo a carta apertada em sua mão, isso me interessa. É alguém que gostaria de me conhecer. Longo silêncio, enervado, o senhor realiza esforços intensos. Continua após 10 ou 15 minutos, hoje está muito difícil. Há algo muito não consigo ver, porque tenho a sensação de que está impresso. Eu estava errado um momento atrás. Não era sobre mim, mas quem mandou a carta pensava em mim enquanto a preparava, daí o meu erro. Ele queria ver se eu ia conseguir ler isso sendo impresso. Eu não posso ler impressos. Isto acontecia, a preparação da carta, às 6 ou 7 horas da tarde. Ele estava sentado a uma mesa. Ao lado dele havia uma mulher. Isso está impresso em letras muito pequenas. Rasguei o envelope e encontrei uma folha arrancada de um livro, no qual estavam impressos, em minúsculas, alguns versos. Eu então disse ao senhor: descreva-me o homem e a mulher que você viu. Disse, é um segundo andar à esquerda. Ele não tem barba, só um bigode pequeno. É um homem de 38 a 40 anos, bastante magro, fino. Ele não é careca, sique. Penteia-se com uma divisão. Ela é gorda, não muito alta. Não é loira. Ela foi quem deu a ideia deste teste. Eles têm 2 filhos, menino e menina. Eu disse, tudo isso é exato, mas há somente um filho nascido, uma menina. A senhora está grávida e prestes a dar à luz. O senhor exclama vivamente, é um menino, tenho certeza. Você pode escrever isso a ele. Efetivamente, a senhora Sudre, 3 dias depois, deu à luz um menino. Minha carta, colocada nos correios no dia 26, foi recebida por ela no dia seguinte do parto. Nona experiência, 27 de setembro, às 18 horas, na casa do príncipe Lubomirski. Entrego ao Sr. Osoyeki a segunda das cartas preparadas por mim. Portanto, eu conheci o conteúdo, que era este. Um elefante, que se banhava no Ganges, foi atacado por um crocodilo, que cortou sua tromba. Para ver se meu pensamento consciente pode influenciar na clarividência do Senhor, facilitando-a, faço um esforço mental para me representar com intensidade a cena descrita. O resultado é completamente oposto. O Senhor nota uma dificuldade evidente. Ele passeia para um lado e para o outro muito enervado e demora cerca de 20 minutos para dizer. Tenho a impressão de que estou num jardim zoológico. É uma luta. Tenho a impressão de um jardim zoológico. Eu vejo um animal muito grande. É um elefante. Esse elefante não está na água. Eu vejo nadando a uma história com sua tromba. Eu vejo sangue. Naquele momento o senhor, muito cansado e enervado, pergunta-me, há alguma outra coisa? Eu respondo, está tudo bem, mas não completo. O senhor Osoyeki exclama, espere. Ele não está ferido na tromba. Eu digo a ele, muito bem, e acrescento, você falou em uma luta, e isso é exato. O senhor me interrompe e diz, sim, com um crocodilo. 10ª experiência. Esta última é aquela feita com um tubo de chumbo. Pertence esta ideia e sua realização ao conde Guido Borghi de Bozas. Ele mandou fabricar um tubo de chumbo com paredes de 3 centímetros de espessura. Pediu a um dos nossos amigos, o Sr. Stanislas Djelski, que inserisse no tubo uma carta, secreta para todos, por meio de uma terceira pessoa, que foi uma senhora que partia de Varsóvia naquele mesmo dia. Ele fez soldar a boca e me deu o tubo. A primeira tentativa ocorreu em 28 de setembro, no restaurante, após um copioso almoço. Eis aqui o que o Sr. Osoyeki disse então, uma mulher foi quem escreveu. É algo que diz respeito à natureza em relação com o homem e o sentimento. É em meio à criação.
Foi escrito em condições muito originais. Perguntei ao clarividente, vamos cortar o tubo? Respondeu, não, espere, eu não estou satisfeito. Desejo uma nova sessão. Esta segunda sessão teve lugar na casa do príncipe Lubomirski, às 18 horas do dia 30 de setembro, na presença do conde Tarnowski, da condessa Tarnowska, do Dr. Gelei, do major Stabile, do médico idoso Camus e do Sr. Stanislas Gigelski. Com muita dificuldade no início, depois com mais facilidade, o Sr. Osoyek disse, a criação, a grande criação, a natureza. Longo silêncio, é sobre um homem poderoso, está no sentimento do povo que ele é um dos grandes homens deste século e eu não posso compreender. Vejo duas coisas, algo escrito por uma mulher. E é um desenho. O desenho representa um homem que tem grandes bigodes e sobrancelhas grandes, não existe nariz. Veste uniforme militar. Parecido com Piłsudski. Está escrito em francês. Ali diz, este homem não tem medo de nada, nem em política nem em nenhuma ordem de ideias, como um cavalheiro. O tubo é cortado imediatamente com uma serra em presença dos assistentes. Tiro dele um papel, que desdobro. Contém um desenho esquemático que representa o Marechal Piłsudski, com grandes bigodes, sobrancelhas grossas, sem nariz, desenhado em traje militar. Vê lâmina 2, Fig. 11. Abaixo do desenho está escrito, o cavalheiro sem medo e sem taxa. Que conclusões teóricas iremos deduzir desses fatos? Neste estudo sumário levaremos em consideração não apenas essas 10 últimas experiências, mas também as primeiras, feitas pelo professor Richetti e por nós. A primeira questão que aparece é a seguinte: nossas experiências demonstram a realidade do dom de clarividência do engenheiro Stepan Osoyek? A resposta, sem equívoco possível, é sim. Não pode haver nos fatos, muito simples e muito convincentes, que expusemos, nem fraude nem ilusão. As sessões foram realizadas em pleno dia. Todas as precauções foram tomadas para que o conhecimento da peça documental seja impossível pelos meios e os sentidos normais. Ao longo da experiência inteira, não se perdeu de vista o clarividente. Ele nunca olha para o envelope lacrado que segura em sua mão crispada. Quando a visão termina, os próprios experimentadores rasgam o envelope, tendo verificado que ele está intacto. Além disso, em nossas últimas 10 experiências, os documentos foram preparados sem a presença do Sr. Osoyek. Assim, não pode haver suspeita de leitura por uma espécie de hiperestesia da visão ou pela análise dos movimentos do escritor, de sua fisionomia, etc. Por outro lado, a limpeza dos resultados obtidos nas múltiplas sessões, a variedade das experiências eliminam a hipótese de coincidências concordantes. Portanto, o dom de clarividência do Sr. Osoyek é absolutamente verdadeiro. Notemos também que essas experiências podem ser repetidas à vontade e serão quase certamente bem-sucedidas. A objeção torpe, e incessantemente manejada, de que os fenômenos metapsíquicos não são científicos porque não podem ser reproduzidos à vontade, cai, então, completamente em defeito no que diz respeito ao dom do Sr. Osoyek. Vamos agora tentar interpretar este dom na medida do possível. A primeira ideia que vem à imaginação é a hipótese de uma leitura através de corpos opacos e sem o auxílio dos olhos. Observando-se os detalhes de nossas experiências, no mesmo instante vemos que essa hipótese não é concordante com os fatos. O Sr. Osoyek toma perfeitamente as ideias contidas no escrito, mas nunca lê literalmente, ou palavra por palavra. Há, entre o texto dos documentos e suas palavras, divergências que demonstram que não é uma leitura por procedimentos supranormais. Para citar um exemplo, vamos pegar a experiência número 3. O Sr. Osoyek tem a noção de um peixe, de um desenho representando um peixe. Ele tem certeza disso, mas não vê o desenho do qual tem a noção. Tanto é verdade que ele não vê, que ele mesmo desenha o peixe, mas de modo diferente. Vale notar, no entanto, que em uma das sessões de abril, o senhor não conseguiu ler uma carta escrita em inglês. Curiosa contradição, pois se o clarividente tem a noção da ideia e não a visão da expressão gráfica da ideia, ele deveria ter tido conhecimento da carta escrita em inglês, tão facilmente quanto de uma carta escrita em francês. Há um mistério nisso que ainda precisa ser esclarecido.
Entretanto, creio que, do conjunto dos fatos observados, é possível tirar a conclusão geral de que, no caso do Sr. Osoyaki, não se trata de uma simples leitura através de corpos opacos. Seria leitura de pensamento ou comunhão-mente mental? Evidentemente essa é a hipótese mais sedutora e aquela que irá encontrar mais adeptos. Mas vamos considerá-la de perto e veremos que não deixa de oferecer sérias dificuldades. Em primeiro lugar, certamente não se trata de leitura de pensamento consciente. O Sr. Osoyaki também leu com igual facilidade as cartas desconhecidas por mim e as que eu conhecia. Mas ainda, a carta que ele leu com mais dificuldade foi justamente a da experiência número 9. Lembro que concentrei fortemente meus pensamentos durante a cena descrita. Pois bem, esse esforço mental só conseguiu dificultar o dele. Em se tratando de leitura de pensamento, é preciso admitirmos que as contingências de tempo, de espaço e a relação ou falta de relação com o escritor, não têm qualquer importância. A faculdade do Sr. Osoyaki foi igualmente poderosa, fossem cartas escritas por mim, por uma pessoa que me toca de perto, a Sra. Gelei, ou por dois amigos que na época estavam em Paris e eram totalmente desconhecidos do clarividente. Outra dificuldade, se a leitura de pensamento, porque o senhor não pode conhecer o que diz uma carta escrita em um idioma que ele ignora. E porque não pode ler o que está impresso. Na experiência número 8 ninguém conhecia o conteúdo da página impressa. O Sr. Sudre guardara no envelope, no escuro e sem saber o que continha, uma página arrancada ao acaso de um volume de poesia. Pode-se pensar, portanto, que o senhor não poderia ler porque o conteúdo do envelope não estava no pensamento do Sr. Sudre. Mas outros fatos desmentem essa opinião simplista. Um dos nossos amigos, por exemplo, deu ao senhor em minha presença, um envelope lacrado contendo uma carta que ele mesmo havia datilografado. O experimentador, portanto, conhecia o conteúdo. Apesar disso o fracasso foi completo. O Sr. Osoyaki disse simplesmente, é uma carta datilografada. Só posso ler a escrita viva. Vê-se, então, que a hipótese da leitura do pensamento não é tão simples ou tão conclusiva quanto pode parecer à primeira vista. Então, é pura clarividência. Essa pergunta é muito difícil de responder. A clarividência parece ser uma faculdade acima de todas as contingências de tempo, espaço ou obstáculos materiais, ultrapassando todas as leis físicas e psíquicas, como uma sorte de onisciência. Em uma palavra, um dom divino. Desnecessário dizer que a clarividência do Sr. Osoyaki não tem essa amplitude nem esse poder. Vimos que, apesar de sua habilidade maravilhosa, ele é limitado por condições às vezes sem importância, como as contingências da escrita em língua estrangeira ou da escrita impressa. Na verdade, a clarividência do Senhor é sem dúvida uma variedade daquela clarividência restrita a que foi dado o nome de psicometria. O processo de suas visões pode ser dividido assim. Primeiro, existe uma certa noção do que foi escrito. Não a leitura propriamente dita, mas o Senhor parece saber em conjunto o que a escrita contém e ajuda-se com essa percepção. Por exemplo, a partir do documento escrito em inglês, diz o Sr. Osoyaki. Em inglês. Eu não sei inglês, mas posso dizer que vejo uma letra isolada, logo após, uma palavra longa começando com seu NS, depois duas palavras curtas, e depois uma palavra longa que é como vendredi. O que estava escrito era, como lembraremos, I consider you are wonderful. O clarividente tem, portanto, algumas balizas que o guiam. Através dessa primeira e incompleta visão, ele estabelece uma relação entre ele e a pessoa que escreveu. Então, ele pode descrever essa pessoa, suas características e ambiente. Ao mesmo tempo, refere-se ao tempo e ao lugar em que a carta foi escrita, e aí tem um conhecimento intuitivo mais ou menos completo do conteúdo da carta. Em suma, o dom do Sr. Osoyaki pertence, em primeiro lugar, e aparentemente, à psicometria. Certamente, isso não é uma explicação. Apesar dos belos trabalhos publicados sobre psicometria, especialmente os do Sr. Bozano e do Sr. Osterreich, esta forma de clarividência permanece infinitamente obscura. No momento, iremos abster-nos de qualquer tentativa de interpretação, mas temos motivos para esperar que os maravilhosos dons do Sr. Osoyaki um dia nos permitirão elucidar um tanto o mistério. 4. Terceira série de experiências.
Abril a maio de 1922. Vou dar aqui, não ao pé da letra, relato dos fatos e conclusões provisórias, o artigo do professor Richetti publicado na revista Metapsíquica. Experiências decisivas de criptestesia, lucidez. 1. As experiências feitas, tanto por Gelei quanto por mim,